Concurseiras e concurseiros, bem-vindo a mais uma live, mais uma transmissão e mais uma live com o professor Paulo Henrique. Ninguém pediu, mas ele voltou. É igual aquelas voltas de banda, volta de Sandy Júnior, ninguém pediu. Ninguém pediu, mas eu sou intrometido, né? Mas aí volta, né? É, E volta. não resisto a uma intromissão, então sempre venho. E a gente deixou, né? O professor Paulo tá até machucado aí, né? Veio aí de bengala e Bengalinha. tal. Então por isso a gente está sentado aqui também para poder captar melhor o som. Você que está seguindo a gente no Instagram, siga lá no YouTube, né? Procura lá Curso Ameação, o link está na nossa bio. Inscreve no canal, né? Curte os vídeos para a gente poder continuar produzindo esse conteúdo. E também se você já está assistindo no YouTube, né? Que a gente vai upar esse vídeo depois, procura lá no Instagram, Curso Ameação, né? E siga a gente e divulga. Bom, a gente deixou o tema livre, né? A gente deixou o tema livre até porque ia ser o professor Gabriel, o professor Paulo, etc. Aí de última hora a gente acabou escolhendo um tema para poder conversar. E o tema foi até sugerido pelo professor Gabriel, né? Que seria a questão do ambiente de estudo, né? Do ambiente de estudo e também das companhias, né? Das pessoas que vão fazer parte, né? Junto a você desse processo. E acaba sendo uma temática muito importante que às vezes a gente ignora, né, Paulo? É verdade, o professor Gabriel sugeriu esse tema e eu achei um tema muito interessante, mediante assim, a importância de escolhermos e termos um bom local e um local de ambiente que nos faça evoluir nos estudos. E isso também contribui tanto o local quanto as companhias, fazem com que a gente engrandeça aí nessa rotina de estudos, no dia a dia e assim por diante. A gente quer ir um pouco além, né? A gente não quer falar só que você tem que ter uma sala de estudo silenciosa, confortável, porque isso a gente até falou naquela série, né? Começando do zero, que você encontra também no nosso canal do YouTube. Eu coloquei a playlist lá prontinha, né? Com os 4 episódios, né? De começando os estudos do zero. Então, logicamente, você já sabe que o ambiente tem que ser um ambiente silencioso, confortável, etc. A gente quer ir um pouco além sobre até a rotina, o dia a dia, inclusive a convivência com pessoas, né, ligadas ao tema ou não. A gente até colocou alguns tópicos que a gente quer comentar com vocês aí agora. Bom, o primeiro tópico, né, que foi sugerido é estudar em casa ou fora de casa, né? A questão aí de cabines, biblioteca, até o ambiente de estudo. Então a gente tem 2 cenários. Se você mora sozinho ou mora aí com seus pais e mora aí com marido, esposa, etc. e consegue estudar em casa, tem um ambiente totalmente, né, deslocado aí da rotina caseira. Então, um escritório, aquele quarto que ninguém utiliza, você monta lá como um ambiente de estudo também. Então, escrivaninha, já deixa os livros todos separados, né? Diminua ao máximo as saídas, já deixa tudo lá, o café, a água, etc. Nesse ambiente que você pode estudar em casa. Porém, eu acredito, né, que muitas pessoas que você encontra aí na internet sugerem, de fato, você sair de casa. Então, você ter um ambiente que te force a tomar um banho, trocar de roupa, né, despertar, encarar o estudo como se você estivesse indo, de fato, para o trabalho. É você ter a rotina lá de cumprir aquelas horas como você cumpre para o trabalho. E isso pode se dar numa biblioteca. Então aqui no Unipan a gente tem, né, a questão da biblioteca, cabines de estudos, né, acaba sendo uma reclamação do pessoal que eles queriam ter mais opções aí de cabines de estudo, ou um local que você tenha essa privacidade e tenha também essa comodidade. Eu prefiro, né, não sei qual é a opinião do professor Paulo, eu prefiro de fato sair de casa. Em casa tudo é melhor do que estudar. A geladeira é melhor, a cama é melhor, Lagoa Azul na sessão da tarde, pela 20ª vez no ano, é melhor do Rock que Balboa, Rock Balboa, Ana Maria Braga de manhã, tudo é melhor. vídeo show. Tudo é maravilhoso. Nem existe vídeo show mais, Não, Paulo. Você tô por tá fora. desatualizado. Não, eu Então, fiquei triste agora. qualquer desculpa dentro de casa é melhor. Então, para mim, a minha opinião, saia de casa e tenha um local aí fixo para você poder estudar. Até porque seu cérebro ele vai condicionar aquilo. Ele vai entender que aquele é o momento de estudo e vai parar de ficar pensando em outras coisas. Professor Ulisses, em relação a essa pergunta, ela é muito interessante.
para mim, eu tenho uma resposta da seguinte forma. Eu prefiro estudar dentro de casa até sair de casa. Porque eu comecei estudando dentro de casa. E com essa imagem também de que casa tem um conforto, e de fato tem. Se está fazendo calor, você pode andar sem camisa, abrir a janela, te deu um sono, você dá uma cochilada, dá vontade de tomar café, vai lá e faz o café. Só que quando você está na sua casa, tudo aquilo que pode te distrair parece que acontece e vai te distrair. Então, se você não morar sozinho, a sua mãe vai bater na porta e assim por diante. Até o dia que eu saí de casa. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... então, o dia que eu saí de casa foi uma experiência diferente. Por quê? Eu saí de casa e então comecei a encarar aquilo como uma profissão. Eu tomava banho, igual você falou, fiz os meus horários, antecipava as minhas atividades, levava meu lanche e vinha para cá. Vinha para cá para o Unipan, de bicicleta, né? E assim por diante. Quando chegou aqui, eu vi que o ambiente era diferente. O ambiente da faculdade, o ambiente de estudos e principalmente a referência que eu tinha. Porque eu tinha pessoas ali que já tinham um tempo maior de estudo e aí aquilo me servia de inspiração, que é até um próximo tema que você quer comentar. Então todo aquele ambiente te incentiva, porque dentro de casa vai chegar 2 horas da tarde, 3 horas, vai dar sono. Mas aqui, você pode até dar uma cochilada na cabine, mas você olha para o lado e vê aquele cara ali, naquele gás, estudando, você toma um café, manda manda uma água no rosto e você melhora. Então por isso que o estudar fora de casa, ele também é melhor nesse sentido. A gente encara como se fosse mais um dia de trabalho. A gente já até falou, né, sobre vantagens e desvantagens. E o próximo ponto seria justamente esse, né, que o professor Paulo falou, né, sobre a questão aí dos companheiros de estudo, né, questão de troca de material, apoio emocional e esse entendimento mútuo. Bom, a minha experiência quanto a isso, realmente há um efeito manada, né? Há um efeito, se você está num ambiente onde outras pessoas estão estudando, aquilo acaba te motivando muitas vezes até por um sentido, entre aspas, de uma competição. Fala, pô, o cara tá com uma apostila, o livro do mesmo concurso que eu quero, e eu tô aqui perdendo tempo no celular. Não, então peraí, acaba dando esse efeito de desperta para o estudo. E ao mesmo tempo, essas pessoas acabam te motivando, porque você vai ver, né, na sua rotina de estudo, aquela pessoa que não compactua com isso, ou seja, é só farra, é só dormir, é só bebedeira, é só esse tipo de conduta que não está diretamente ligado ao estudo. Tudo bem que você vai ter seu momento de lazer também, mas aquela pessoa que não sabe o que é o estudo e muito pelo contrário ainda vai te criticar, né, que não vai entender isso, ela não agrega, né, infelizmente, né, infelizmente. Às vezes são pessoas que gostam muito da gente, às vezes até o familiar, até pessoa que você convive, tem até um relacionamento, mas se ela não entende, ela acaba te criticando ao ponto de querer te tirar disso. Então você tem que se espelhar em pessoas que estão nesse caminho, né? O professor Paulo conviveu com muitas pessoas que hoje são juízes, promotores, e isso acaba sendo uma motivação, né? Conta essa experiência para nós. Então, antes de falar essa experiência, eu quero só fazer como se diz, uma comparação. Ninguém entende concurseiro a não ser concurseiro. A sua mãe e seu pai pode até ter um esforço em te entender porque são pai e mãe. E te amam, né? E amam. E vão amar, né, como se diz, até debaixo d'água. Porém, ninguém vai entender a gente a não ser as pessoas que enfrentam aquele mesmo tipo de desafio. Então você estar no ambiente com essas pessoas te motiva e te serve de referência. Então essas pessoas vão te entender num dia que você não está bem, porque a gente às vezes tenta ser super-herói, mas tem um dia que a gente está para baixo. Aquela pessoa que já convive com você e fala, Ulisses hoje não está legal. Falou, vamos tomar um café ali? Vamos. E aí, tá tudo bem? Ah, não, hoje não estou legal, o carro me fechou, bati o carro. E aquela pessoa vai saber te acolher naquele momento ali. Além das frustrações, porque fazer prova não é só 100%. Você vai ter prova que você vai tomar ali
um banho de decepção que você não vai ter ninguém para recorrer. Você vai falar para quem? Para sua mãe? Ela não vai entender nada. Vai falar para o seu primo, que não estuda? Vai falar para quem? Para quem entende daquilo, para te motivar e assim por diante. E essa experiência de conviver com esse tipo de pessoas, eu tive muitos amigos que passaram, que hoje são juízes, e que sempre falaram isso. Não seja uma ilha. Não fique sozinho, não se isole. Vá conviver, vá tomar sua cerveja, vá participar dos eventos sociais, assim por diante. E também inspiram o nosso estudo também. Você imagina, eu falei, pô, aquele cara ali ficava do meu lado, hoje é promotor lá no Paraná. Não, aquele cara ali estudava atrás de mim e hoje é juiz lá em Paracatu. É juiz lá na Serra Gaúcha, tá lá no Rio Grande do Sul. Tudo caso que você conhece, né? Tudo Todos pessoas que eu conheço, você conhece. todos conhecem. Então, assim, isso também é um elemento para poder te motivar. E às vezes dentro de casa a gente fica aquele trem esquisito, a gente vai tendo um pouco de, até vamos dizer assim, isolamento. Você olha para o lado, você não consegue mais ficar olhando para o cachorro, você não consegue mais ficar olhando para sua mãe. Então, assim, quando você amplia a sua convivência, você sai um pouco desse marasmo. E aquela história, aquele clichê lá de sempre, né? Leões andam com leões, né? Então você tem que estar cercado de pessoas que vão agregar e que vão contribuir para o seu crescimento. Aquela pessoa que só quer te minar, só quer te destruir, cai fora. É o momento de cortar. É o momento de cortar laços. Você vai ser o paia da turma, você vai ser o chato, você ficou prego, não tem problema. Porque depois que você passar, pode esperar. Vem todo mundo lá na sua festa, vai cobrar seu churrasco, etc. Então, saiba escolher. Esse é o momento de você buscar pessoas que te apoiem emocionalmente e que tenham um entendimento mútuo aí sobre essa carreira. Que mais que a gente acabou escolhendo para comentar? Sobre essa troca de experiências, né, e ampliar a referência. Aí foi até o Paulo que escreveu, né? Talvez a história de algum colega possa servir de referência e inspiração. Meio que a gente falou, né? Assim, porque, vamos supor, esse caso que eu comentei, da pessoa do seu lado, que começou um pouco antes de você, mas que hoje já é, por exemplo, promotor lá no Goiás. Serve de referência e motivação. Porque quando você estiver ruim emocionalmente, você fala assim, cara, você tem certeza que todo mundo passa? E ele vai te mandar uma mensagem te motivando. Falou, vai na fé, porque passa. Eu passei, o fulano de tal passou, então vai na manha. E a gente tem aquela questão da gente tem que cuidar muito emocional, porque a gente está atravessando um período que não está tendo muita vaga, vamos dizer assim, igual há 5 anos atrás. Isso. Não é desmotivando o pessoal, mas é que a realidade hoje é diferente. Mas ela pode mudar, né? Daqui a uns anos isso pode mudar. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e essas pessoas servirem de referência para nós, para a gente não desestimular quanto à nossa perspectiva. Então, isso é importante. E outra, vamos supor, né, como um exemplo, você está estudando para delegado de polícia, né? Você está estudando para um concurso aí de Delta. Vai ter gente, você vai fazer algumas provas que você vai mal, né? Você vai desanimar, vai ter gente querendo fazer você desistir disso. Aí tem aquele comentário, vá numa delegacia, né? Peça para conversar com o delegado, não, quero um minutinho, que ele vai te atender, Olha, eu estou estudando para delegado, né? Meu sonho é ser Delta, eu quero passar no concurso, mas eu estou desmotivado, você acha que eu devo desistir? Não vai ter um que vai falar, não, desiste, realmente não dá. Isso para qualquer cargo. Né? Procura um juiz, procura um promotor, procura um auditor da Receita, o cargo que você quiser, e pergunta para ele se você deve desistir do estudo. Ele vai te falar que não, ele vai falar, olha, é difícil, tal, mas vale a pena, né? Vale todo o esforço que você está passando. E ele vai se identificar com a sua experiência, então ele vai ter uma empatia muito grande, né? De falar, olha, eu passei por isso, eu resolvi dessa maneira, tal. Faça essa experiência. Todas as pessoas de cargos aí que eu respeito, que eu almejo, eu converso com eles e todos falaram, Liz, vai, continua. Essas pessoas que passaram por essa experiência, normalmente, por terem passado por essa experiência, sabem o quanto é difícil. E elas, por terem passado por essa experiência que é dificultosa, que é bastante... É uma batalha, né? Uma guerra. Então, elas sempre estão dispostas a ajudar.
São pessoas que estão abertas e assim por diante. E você ter um referencial nesse sentido, a gente tem que ter para nossa vida em qualquer sentido, né? A gente tem que ter um sentido, tem que seguir pessoas que nos fazem bem. Eu lembro até de uma postagem do curso de nomeação comentando sobre as pessoas tóxicas, né? As pessoas que nos fazem mal. E isso é muito interessante, porque quando essas pessoas já aprovadas, já nomeadas e aprovadas, já estão empossadas, elas se virem de referência para nós, elas com certeza servem de uma referência mesmo, de uma motivação muito diferenciada em relação a qualquer outro tipo de pessoa. Excelente. Eu acho que o pé machucado tá batendo na mesa aí? Aí pode estar interferindo no áudio. Que a gente está sem o microfone aqui, tá usando do telefone. Meu pé é grande demais. É o pé machucado, né? O pé inchado. O professor Paulo já até falou sobre essa questão de não ser uma ilha, mas eu quero dar uma complementada sobre isso, porque eu ainda tenho dúvida, né? Eu ainda tenho dúvida quanto a isso. A gente estava até conversando antes aqui da gravação, né? Se você tem que ser extremista. Você tem que ser extremista de falar, ó, acabou, eu quero sumir do mapa, eu quero ficar por conta de estudar e foda-se todo o resto, né? Eu quero ficar aqui por conta disso. Ou, se é possível, você ter uma pequena convivência social. Lógico também que você não vai conseguir ir em todas as festas, você não vai conseguir beber todo dia, você não vai conseguir seguir a série do jeito que você queria. Você vai ter que ter algumas renúncias. Ao que parece, o meio termo ainda é a solução, como tudo na vida, né? O equilíbrio ainda é a solução. Você vai ter o estudo como uma prioridade da sua vida, né? Toda a sua vida, o seu dia a dia vai ser em volta do estudo, então você vai comer de acordo com o horário do estudo, você vai trabalhar, né, de acordo com o horário do estudo, você vai fazer um exercício, uma corrida de acordo com o horário de estudo. Tudo bem que vai ser sua prioridade, mas cabe o final de semana você ter a sua cerveja, você sair com o namorado, você ir para uma festa, desde que seja de forma equilibrada, porque o extremismo, né, infelizmente, você abdicar de tudo, se fosse garantia da aprovação, eu acho que todo mundo faria. Olha, você vai ter que ficar 2 anos trancado dentro de casa, aí você vai passar. Então, beleza, eu pago o preço. Aviso todo mundo, falo, ó, daqui 2 anos eu saio aqui do quarto com uma vaga. Mas não é garantia. O que acontece? Quando acaba tomando aí na cara, né? Que você está falando mais cedo, taca, né? Toma na taca. Toma na taca aí, né? Para quem você vai recorrer? Sendo que você abdicou de todo mundo, etc. Então, tem que ter um pequeno equilíbrio, né? Olha, eu vou utilizar, é engraçado, né? Mais um exemplo da convivência que eu tive. Tenho um amigo meu, hoje ele é juiz, vou falar de onde, né? Para ninguém saber. Sim. Mas enfim, ele tinha o seguinte esquema. 6 meses ele largava tudo, saía de Instagram, não tinha Instagram naquela época, saía de rede social, não mexia no WhatsApp. 6 meses. Aí dava os 6 meses, ele descansava uma semana. Aí ele ia pra fazenda, pescava, tomava cerveja, depois ele voltava. 1 semana, 10 dias. E eu tenho ele como exemplo, e tem sempre as pessoas que eram moderadas, né? Elas tinham a disciplina e tiravam um domingo, por exemplo. Uma experiência que eu tive, eu fiquei 1 ano e meio radical. Saí de tudo. Fiquei 1 ano e meio sem nada, sem Facebook, e aquilo me gerou, assim, num futuro próximo, logo depois, me gerou um estresse. Porque, principalmente pessoas que são mais sociáveis, né, que como eu sempre fui mais social, eu comecei a entrar, assim, numa ansiedade mesmo, muito grande, e aquilo me fez um pouco de falta. E aí eu comecei a moderar. Então, assim, eu tenho minha disciplina, tenho meu trabalho, eu trabalho também, eu não fico só estudando. Né, galera? Só estudando, né? Como se diz, é uma coisa até chata para falar para concurseiro, viu, eu aprendi que o só, na verdade, é só dedicação exclusiva. O só no sentido de uma dedicação exclusiva e não de menor, né? De menor, porque parece que é o menor. Então, assim, eu opto pelo meio termo. A não ser, igual no curso de nomeação, o próprio professor Ulisses sugeriu o pessoal dar um tempo, mas era um curto. Até a prova, né? Até a prova. É interessante, você dá umas pausas, tem 3 meses, 2 meses, você dá um gás final, ok. Mas depois, volta a tomar sua cervejinha, volta
as redes sociais para você não ficar aí uma ilha mesmo, né? Porque senão você vai ficar isolado aí, sem amigos, a barba desse tamanho, sem fazer cabelo, 30 quilos a mais, né? Sem malhar, com branco, de tanto estudar. Eu acho que a consequência disso não é boa. A consequência é você passar mal, dar uma depressão, uma ansiedade e assim por diante. Então não vale a pena, né? Não vale a pena. Aí a gente já emenda até com o último tema, né? Porque a gente não quer tomar muito tempo aí de vocês também. A gente sabe que a live tem que ser um pouco mais curta. Mas essa questão aí de, né, enxergo sem óculos, se vou contar para todo mundo, né, o mantém em segredo, né? A gente até teve uma postagem aí do Nomeação justamente sobre isso, né? Se você estuda escondido, estuda em segredo. Então, eu não tenho também essa opinião formada ainda. Cada dia eu penso numa coisa. Então, vamos trabalhar com esses dois cenários. Dizem, né, prevalece aí, se você procurar vários especialistas em concursos públicos, eles vão dizer o seguinte: mantenha seus planos em segredo. Eles vão dizer isso. Com o seguinte argumento, que caso você se frustre, né, a consequência para você ela é menor, porque você não acabou abrindo mão daquela ideia para todo mundo, contando para todo mundo. O problema de contar para todo mundo também é aquele que a gente vê muito em família. Família ou pessoas às vezes nem tão próximas. Não passou ainda não? Você encontra a pessoa na rua, né? Eu sei porque a Maju que está filmando aí de vez em quando conta essas histórias, né? Encontra alguém na rua que ela nem conversa direito. O que você está fazendo? Estou estudando para concurso. E olha só, a partir do momento que a pessoa reencontrar ela vai perguntar sobre isso. Toma cuidado, não é porque ela se importa com a resposta, não. E não é porque ela se importa se você passou ou não. É o assunto. É o assunto. É o link que ela tem. Aí aquele concurso, você passou? Aí você vai e responde. Não, não passei. Peraí, você estava estudando tanto para ele? Como assim você não passou? E de novo, às vezes nem é por maldade, é porque a pessoa realmente não tem esse conhecimento, não sabe como que o processo funciona. Então, você não contar para os outros te daria esse benefício de ninguém ficar te amolando muito quanto a isso e a sua cobrança seria menor. É um ponto positivo. Então, eu também pensava e eu concordava muito com isso. Por outro lado, essa questão de você postar em rede social, então a gente vê muito Instagram, fulano concurseiro, futuro juiz, futura delegada, não sei o que, juiz antes de tal idade, né? Tem muitos perfis dessa maneira, que eu tinha um grande receio quanto a eles e agora eu entendo. Eu entendo porque aquilo também é uma motivação pessoal de quem está alimentando aquelas redes. Olha, eu cumpri a meta, eu vou postar, porque tem aquele mecanismo de recompensa que a gente já falou em outros vídeos, né? Então ela posta lá, ó, hoje estudei tantas horas, hoje eu li tal negócio. E as pessoas comentam, aquilo dá uma sensação de retribuição para a pessoa. Além de, logicamente, motivar aquela legião de seguidores. Então, aquela pessoa que começou a estudar e vê um perfil desse e acaba se espelhando nisso, ou tem o Instagram, tem uma galera que tem o Instagram pessoal e o Instagram, né, fake. não fake, né, o secreto de concurso. Ok, você acaba motivando outras pessoas. Eu acho válido. Liz, qual que é, de novo, aí a melhor técnica? A que funciona para você. Se você manter segredo, está te fazendo bem, então continua. Se você postar, comentar, trocar ideia com os outros sobre estudo, acaba te motivando e acaba gerando um compromisso também, né? Porque olha só, não, eu tenho que estudar, porque se eu estou falando sobre isso, então eu tenho que estudar, porque senão eu vou estar faltando com a verdade. Eu estava conversando isso com o Gabriel. Eu falei, Gabriel, não adianta nada a gente ficar falando de estudo se a gente não estiver estudando. Então tem hora que eu falo, olha, eu tenho que estudar porque eu estou gravando aqui, falando pro pessoal, e eu não posso ser hipócrita de não estar seguindo. Estuda, mas você não está fazendo essa parte. Então, exatamente, isso acaba tendo um reflexo, um compromisso com essa palavra. Exatamente. E a minha opinião em relação a isso vai de encontro com aquilo que eu comentei no início. Só concurseiro entende concurseiro. A questão de falar ou não, ela vai também dentro de um conjunto de entendimento em relação às pessoas que você está estudando. Se você está no ambiente, todo mundo vai saber que você está estudando, mas ali é um ambiente de estudantes, então eles vão ficar sabendo, ok. Agora, se eu fosse recomeçar lá de quando eu iniciei meus estudos,
eu tomaria mais cautela em falar. Hoje eu iria preferir que não estava estudando para as pessoas, justamente por essa cobrança. Porque algumas pessoas são mais maliciosas, outras não. A grande maioria é curiosidade pura, mas existe a cobrança. Igual, por exemplo, aconteceu comigo, a vizinha lá do local de onde eu estudo ficou perguntando para a secretária: esse menino está aí até hoje estudando? Mas tem uns 4 anos que ele está aqui, ué, até hoje. Aí a secretária vai adquirindo mais uma afinidade e fala: não, ele está tudo bem, ele está trabalhando, ele está aqui, é para estar elaborando a aula e tudo. E vai criando aquele ambiente mais agradável para mim. Até falei com ela: não, pode falar o que você quiser, eu não estou nem com o que os outros pensam, não. Mas então, assim, a mulher que é vizinha, já me viu ali há mais anos, ela tá me cobrando, sei que eu nem conheço ela direito. Então eu prefiro, assim, se fosse iniciar hoje, ficar mais na cautela, manter um ambiente que eu tenho outras atividades e ficar mais no segredo mesmo quanto a divulgar isso para as pessoas. Eu acho que resguarda mais, gera menos cobrança. Não tô nem que as pessoas pensam, mas toda hora que chega alguém perguntando, a gente fica com aquilo na cabeça, dá uma coisa ruim dentro da gente. Eu, se fosse falar, preferia não falar para ninguém se fosse começar hoje. Ou medir, né? Ou escolher as pessoas. As pessoas. Falar também, né? Eu acho que melhor falar para quem está com a gente. Se você estuda, falou, tamo nessa, tamo junto, vamos estudar, vamos trocar material. Se eu encontro com a Maju, e aí, como é que tá? Ai, Paulo, tá difícil. Não, Paulo, tá beleza, evoluir. Qualquer coisa você me fala, me manda mensagem. Aí encontra com outras pessoas, a gente vai... Aí tudo bem. Agora, pessoas assim de fora, tios, tia, vizinho, não, você não tem nada com a minha vida, não. Vai lá, vai fazer suas coisas aí. O Hugo de Freitas, né, ele tem um canal muito bom também, procura aí no YouTube, Hugo de Freitas. Ele é concurseiro, jovem de tudo, passou agora no TJ de São Paulo, passou no MPU, e gravou um vídeo falando justamente sobre isso. E ele nem é da área do direito, né? Ele passou em concursos jurídicos, né? Formação nível médio ou analista, formação em qualquer área, né? Nível superior. Ele falou justamente isso. Como ele é arquiteto, o pessoal encontrava ele na rua: não, eu tô fazendo uns projetos aí, fazendo uns freelas, né? O cara tava moendo de estudo. Aí quando ele passou, o pessoal ficou bravo com ele. Eu não sabia que você estava estudando, você não me contou que estava estudando. Ele falou: não, mas está aqui o resultado. Tem muitos casos assim, muito. A gente tem, gera menos pressão, gera menos para quem não fala, né? Porque quanto mais divulgar, mais cobrança tem. Mas ao mesmo tempo, assim, sei lá, né? Eu também não tenho opinião formada ainda não. Acho que a família, pessoal, namorado, marido, esposa, ok. Mas o resto, o que você vai ter que dar satisfação para vizinha? Mas às vezes, por exemplo, eu posto alguma coisa, eu estou estudando, a gente vê uma repercussão de alunos. Aí às vezes os alunos, né? Os alunos... Não, você me motivou a estudar nesse sábado que eu tô vendo que você está estudando, porque nós acabamos tendo só final de semana também. Mas aí até uma profissão, né, Ulisses? Eu acho que a sua referência como professor, né? a nossa, a minha também, isso realmente motiva. A gente tem muito feedback nesse sentido, isso é bom. Mas agora sim, se você não tem isso como profissão, fica na sua, tá bom ali, na mãe. É verdade, a gente tem comentários aí. Quem que manifestou? Não, só o pessoal mandando abraço mesmo, perguntando quantos anos que eu tenho, eu não vou revelar. 31. Né? Eu tenho 27. Mas no mais o pessoal só mandando abraço mesmo, não tem nada. Então, bacana. Pessoal, obrigado então, né? Divulga para todo mundo aí, nosso canal no YouTube, no Instagram, curte aí nossos vídeos, inscreve no canal pra gente poder continuar produzindo esse conteúdo aí para vocês. Pessoal, um abraço, satisfação sempre estar com vocês aqui. Até a próxima. Obrigado, até mais.